Diz a palavra do Senhor. Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado é aquele a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há engano. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor secou como o calor do verão. Confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Eu disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Sendo assim, todo o que é piedoso te fará súplicas em tempo de poder te encontrar. Com efeito, quando transbordarem muitas águas, não atingirão. Tu és o meu esconderijo, tu me preservas da tribulação, e me cercas de alegres cantos de livramento. Eu o instruirei e lhe ensinarei o caminho que você deve seguir, e sob as minhas vistas lhe darei conselho. Não sejam como um cavalo ou a mula, que não tem entendimento, que são dominados com freios e cabrechos, do contrário não obedecem a você. Muitos são os sofrimentos do ímpio, mas o que confia no Senhor, a misericórdia o cercará. Alegrem-se no Senhor e regozijem-se, ó justos, exultem, todos vocês que são retos de coração. Oremos ao Senhor. Santo Deus, estamos diante da Tua palavra, Deus, quando o Teu povo se reúne para buscar no Senhor alimento, orientação, sabedoria. E o que nós te suplicamos é que essas palavras vivas, ó Deus, as sagradas Escrituras, elas possam penetrar, ó Deus, em nossos corações, sermos alimentados, nutridos, e com o auxílio do Teu Santo Espírito, ó Deus, podermos ser fortalecidos no Senhor e na força do Seu poder. Isso é o que nós te oramos em nome de Cristo. Amém. O Salmo 32, meus irmãos, é um salmo que traz o tema da confissão. Um salmo que lida com um problema que é um problema de todos nós. Não é um problema de uma pessoa particular, de uma circunstância em particular, mas é um problema de todos nós, porque o nosso coração ele é tendencioso ao orgulho, à autodefesa, ele é tendencioso a não reconhecermos, até mesmo numa oração em secreto ao Senhor, as nossas faltas, as nossas falhas. Nós temos dificuldade nisso. Isso revela um pouco quem nós somos, revela a verdade que já foi exposta no Salmo 14, que é o Salmo 14, é o salmo usado por Paulo em Romanos 3 para dizer que todos são pecadores, não há um justo diante de Deus, todos são falhos, não há quem entenda, não há quem busque. Essa é a nossa realidade, é a realidade de cada um de nós, ainda que possamos, porque somos redimidos pelo Senhor, não somos iguais a quem éramos antes da nossa conversão. Ainda é verdade que nós não somos perfeitos, e que nós não buscamos a Deus perfeitamente, nós não entendemos Deus perfeitamente, e que em nossa caminhada, junto com nossas virtudes, com nossos acertos, nós também temos falhas, nós temos imperfeições, faz parte da nossa jornada. Mas o salmista ele quer nos encorajar a vermos um bom caminho no caminho da confissão. Não é um salmo que trata sobre o momento da conversão de uma pessoa, mas das lutas de um cristão já salvo pela graça, ao lidar com essa problemática de muitas vezes nós passarmos por períodos de resistência, de orgulho, de lutarmos com isso, com a confissão. Mas também nós não podemos olhar para esse salmo e para essa realidade da vida do cristão de ter que continuamente voltar ao Senhor para confessar pecados, a parte da base daquilo que é o alicerce da nossa vida, que é a salvação pela graça.
E nesse sentido, os 2 primeiros versículos, eles lidam com isso que é o fundamento. Não podemos pensar sobre confissão, sobre a realidade que precisamos continuamente estar diante do Senhor para buscar o seu perdão, buscar nos preocuparmos diante de Deus, em termos da nossa comunhão com Ele, a parte desse princípio, desse fundamento da nossa vida, que é a bem-aventurança de sermos perdoados pelos méritos de Cristo. Por isso o versículo 1 diz: bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada. A confissão, meus irmãos, ela só passa a ser relevante na nossa perspectiva quando nós entendemos o tamanho do problema. Porque a Escritura, ela nos mostra como é problemático você ofender a Deus. Como quando você faz aquilo que é a transgressão da lei de Deus. Como é problemático o nosso relacionamento, nós não conseguimos fazer as simples coisas da vida bem, comer, dormir. A nossa consciência, ela passa a ser prejudicada, os nossos dias, eles ficam perturbados porque nós ofendemos aquele a quem nós deveríamos dar louvor. E 1 João diz que o pecado é a transgressão da lei do Senhor. E quando nós ofendemos o Senhor, e isso está muito claro ali em Gênesis capítulo 3, quando antes Adão e Eva se relacionavam com o Senhor e tinham tranquilidade de estar na presença do Senhor. Após o pecado, eles têm vergonha, eles se escondem, a consciência deles está perturbada, eles não sentem paz. O Salmo 3 diz: em paz me deito e logo durmo, porque só Tu, Senhor, me fazes repousar seguro. Mas o pecado tira essa paz, a gente fica inquieto, a gente não sente prazer na presença do Senhor, a gente fica sem a confiança, o nosso desejo por ler, por orar, por estar diante de Deus, ele é prejudicado. Mas bem-aventurado é aquele cuja transgressão é perdoada, porque esse problema é tirado, a nossa comunhão com o Senhor é restaurada, e nós podemos, após termos esse benefício do perdão, termos relacionamento com o nosso Senhor. Mas diferente de uma visão bem cultural da nossa nação, quando se fala muito sobre o jeitinho brasileiro, uma bondade à parte da justiça, quando as pessoas julgam que bondade é beneficiar uma pessoa por outros interesses, não existe bondade no Senhor à parte da sua justiça. Não existe perdão à parte de reparação. E para que o Senhor nos dê o seu perdão, Ele derramou toda a sua ira sobre Cristo, para que o seu perdão fosse derramado sobre nós. A sua ira está associada à sua santidade. O Senhor, Ele não pode deixar o pecado impune. O Senhor, Ele é ofendido com o pecado, a sua ira é levantada por causa do pecado, e bem-aventurado é aquele que tem o seu pecado perdoado. E logo em seguida ele usa uma linguagem que é própria de Levítico, cujo pecado é coberto. A tampa da arca, ela é chamada de propiciatório, e nos rituais de derramamento de sangue, o sangue ele cobre. No ritual da Páscoa, o sangue é colocado na porta, nos umbrais, para representar esse conceito de, como se o sangue estivesse nos cobrindo, para testificar que, não que nós não temos pecado, mas que, apesar do pecado, o Senhor, Ele reparou as nossas imperfeições. O anjo da morte é enviado para entrar nas casas, e quando ele olha para a casa que tem o sangue, ele passa por cima, porque o sangue de Cristo nos purifica, cobre a nossa vida, e essa bem-aventurança, não existe um perdão à parte da obra de Cristo, mas um perdão porque Cristo morreu em nosso lugar, o nosso pecado ele foi coberto. Bem-aventurado é aquele que o Senhor não atribui iniquidade. Não existe bem-aventurança
por uma pessoa ser perfeita, porque não existe esse cenário. A bem-aventurança é sobre aquele que ele, apesar de ter pecado, ter cometido iniquidade, ele tem em Cristo a solução dos seus problemas. E o Senhor, que não deixa o pecado impune, ele não atribui a iniquidade, porque o pecado foi coberto pelo sangue de Cristo. Bem-aventurado é aquele que tem o perdão por meio de Cristo, e em cujo espírito não há dolo, em cujo espírito não há engano. O que é o espírito, a alma que tem engano? É aquela que chega diante de Deus e ela quer ter comunhão com Deus, confiando nos seus próprios méritos. Aquela que chega diante de Deus e ela apesar de ter N virtudes, ela não reconhece que a sua virtude não o torna perfeito, não o torna livre desse processo que é ir ao Senhor em humildade e reconhecer: Senhor, eu careço do teu perdão. E em todos os meus dias eu me esforcei profundamente por obedecer ao Senhor, mas eu não confio nos meus méritos. Aquele tipo de religião farisaica, que é a religião onde existe apreço pela lei do Senhor, pela vida religiosa, mas que olha tanto para os inúmeros atos religiosos e feitos que se faz ao Senhor, mas confia nos seus méritos. Esse é um espírito que há engano, porque ele não percebeu a verdade mais básica da vida: só Deus é santo e todos nós somos pecadores. O espírito que não há engano é aquele que vai ao Senhor para buscar restauração verdadeiramente arrependido, porque o Senhor é aquele que sonda os corações. Não há como nós enganarmos o Senhor. Podemos enganar os homens, mas não o Senhor, porque o Senhor sonda o mais profundo do nosso coração. Esses dois versículos, meus irmãos, eles são o alicerce da fé do salmista, daquilo que ele entende que o relacionamento com o Senhor está fundamentado na graça, na obra de Cristo, de modo que quando o apóstolo Paulo, lá em Romanos capítulo 1, ele vai fazer uma exposição da depravação total, de todos os homens são pecadores, e ele começa a falar, no capítulo 1, verso 18 ao verso 32, sobre os gentios são pecadores. Depois, no capítulo 2, ele vai falar sobre o pecado dos judeus, para que no capítulo 3, ele, a partir do verso 21, ele diga que todos nós somos justificados pela fé. É em Cristo que nós encontramos a propiciação dos nossos pecados. E aí no capítulo 4, ele começa a argumentar que essa era a fé dos nossos pais, e ele passa a exemplificar o primeiro caso em Abraão, quando ele diz, citando Gênesis capítulo 5, que Abraão foi justificado pela fé, para logo em seguida citar o segundo caso, ele cita Davi, ele cita o Salmo 32, verso 1 e verso 2, para dizer que Davi confiava na salvação pela fé, e ele cita exatamente esses dois versículos. Porque ainda que o Salmo trata sobre a comunhão da vida do servo de Deus, os dois primeiros versículos, eles falam sobre esse o fundamento. E sabe que, porque muitas vezes nós temos dificuldade nas nossas orações, no trato com a nossa esposa, com o marido, com os filhos, de sermos resistentes a confessar pecado, porque nós nos apartamos desse fundamento. É como se a nossa vida ela não estivesse entrelaçada com esse fundamento que é a salvação pela graça. Nós dizemos, nós somos salvos pela graça, mas quando alguém vem nos falar alguma imperfeição, nós ficamos ofendidos, porque é como se eu tivesse tranquilidade de dizer que eu sou salvo pela graça, mas eu não sei lidar com os meus erros, eu não sei lidar com essa realidade de que eu sou imperfeito, que eu vou falhar, inevitavelmente eu vou falhar, e eu teimo em aceitar isso. Quando eu tenho dificuldade quando alguém me confronta, eu pedir perdão, eu dizer, de fato, eu sou falho nisso, eu vou tentar melhorar isso. Quando isso tira o meu dia, quando isso perturba a minha mente, quando eu tenho dificuldade de fazer uma simples oração ao Senhor e reconhecer as minhas faltas, é como se a minha vida estivesse desassociada disso que é o fundamento. Meus irmãos, nós somos salvos pela graça, vamos ser pais, mães,
maridos, esposas, pela graça do Senhor. Ninguém vai conseguir exercer em todo o tempo perfeito tudo que faz na vida, e vai fazer parte da nossa caminhada de vida reconhecermos isso, as nossas fraquezas, as nossas imperfeições, e irmos ao Senhor e dizermos assim: Senhor, é verdade, eu posso ter acertado nisso, nisso e nisso, mas eu falhei nesses outros aspectos. E quando eu lido com isso, e entendendo que o fundamento da minha vida é a graça, eu aprendo a lidar melhor com os meus erros. Não é que eu vou lidar com os erros sem sofrer com os erros, mas eu aprendo a olhar com outra perspectiva, porque a minha vida toda, meus irmãos, não é fundamentada no mérito. Eu sou salvo pela graça, eu vivo pela graça, eu tento me esforçar para obedecer ao Senhor pela graça, e eu caminho pela graça, pelos méritos de Cristo. Mas aí, após essa introdução, o salmista ele vai tratar o problema e ele quer lidar com esse tema, que é um tema que envolve muito sofrimento. Ninguém gosta de ser corrigido. Nós temos dificuldade de nos vermos como pessoas que falharam em um certo... Porque como servos de Deus, nós queremos acertar, nós queremos dar o nosso melhor, e muitas vezes nós ficamos frustrados com os nossos erros, que nós nos apartamos daquilo que até planejamos fazer para o Senhor. E o salmista ele quer trazer uma palavra de encorajamento para nós olharmos para esse tema da confissão. É um tema que envolve sofrimento, mas ele quer apontar para um caminho onde nós podemos olhar para isso e encontrar alegria. E a ironia disso tudo é que a proposta do salmista, você vai perceber isso no versículo 11, né? 3 palavras são usadas para falar sobre alegria. Alegre-se, regozijem-se, exultem. São termos que nos salmos eles são muito comuns para falar sobre o contexto de festa, contexto festivo. E a dinâmica do salmo é a seguinte: quando nós lidamos com o pecado, e nós somos resistentes a confessar pecado, porque nós não queremos chorar diante de Deus, não queremos lidar com esse sofrimento, e aí você prefere não sofrer, o que você vai encontrar é exatamente o sofrimento. E quando você lida com essa problemática, encarando e chorando diante de Deus, o que você vai encontrar é exatamente a alegria. O salmo ele termina com júbilo, porque esse é o resultado daquele que se coloca diante de Deus com humildade e quebrantamento. Ele chora, mas ele chora para sorrir. E o orgulhoso, ele sorri para chorar, porque o que ele vai encontrar nos dias seguintes vai ser a mão pesada do Senhor, o tempo de sequidão e estio. Ele vai encontrar uma inundação, figuras que são colocadas no salmo para mostrar como a vida dele vai ser de mal a pior, porque ele não quis chorar. A nossa sociedade, meus irmãos, ela diz o seguinte: essa é a grande proclamação nas universidades, quando as pessoas lidam com os seus dilemas emocionais, e eles estão seguindo por caminhos alternativos, as pessoas dizem assim: não se preocupe, não se condene, você precisa se aceitar, se aceite, não existe esse modelo único de família entre homem e mulher. Se você vive um homem com homem, mulher com mulher, é um homem com 2 esposas, vocês se aceitem, se alegrem, e aí você vai encontrar paz ao se alegrar. O que a Escritura nos diz é exatamente o contrário. A Escritura diz: olha, se você quer encontrar paz, chore e diga: eu pequei, Senhor. Esse é o caminho para você encontrar paz. E aí o salmista, como que ele retrocede no tempo, ele vai narrar um pouco da sua própria experiência, e ele vai dizer o que aconteceu com ele quando ele não confessou o pecado ao Senhor. Versículo 3 ao versículo 5, os frutos da não confissão e da confissão.
Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos, todo dia. Um servo do Senhor. Não nos enganemos, meus irmãos. Não estamos distantes desse texto. Não é a vida aqui de um pagão. É a vida de cada um de nós, quando nós muitas vezes somos resistentes a reconhecer as nossas faltas. Quando nós temos diante dos nossas falhas, nós muitas vezes teimamos em reconhecer e temos que lidar. É um problema no meio do povo de Deus, de cada um de nós, o problema do orgulho, de olharmos para as nossas faltas e dizermos, não, isso não é pecado, eu não preciso reconhecer diante de Deus, e aí nós começamos a lidar com uma realidade. É como se o nosso vigor, ele vai embora. E para ilustrar isso, ele diz, olha, é como se os nossos ossos estivessem envelhecidos. Aquilo que dá sustentação ao nosso corpo, aquilo que é o nosso vigor, porque constantemente nós estamos gemendo. O que é a vida de alguém que guarda a mágoa de uma outra pessoa? Ele não consegue viver em paz. O que é a vida de uma pessoa que fica permanentemente vivendo os seus vícios? Ele teima em reconhecer que está pecando diante do Senhor, mas ele geme, ele não tem paz, ele não tem tranquilidade na alma. E aí o salmista avança para dizer que, apesar além dessa circunstância de gemer, de viver angustiosamente, existe a mão do Senhor, porque o versículo 4 diz, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim. Que ilustração, meus irmãos, para dizer como é a vida terrível de alguém que decide não confessar pecado, de ser orgulhoso. Imagine você já ter dificuldade de se locomover, não sentir força nos ossos e ter alguém com a mão sobre os seus ombros, lhe empurrando para baixo, não lhe ajudando. E essa pessoa é o Senhor, porque o Senhor, Ele quer dificultar a sua vida, porque para o Senhor é mais importante que você esteja em comunhão com Ele do que os seus dias sejam favoráveis. A vida espiritual, a comunhão com o Senhor é algo muito mais valioso. E por isso o próprio Senhor, Ele toma iniciativa em colocar a mão sobre os nossos ombros. E para aqueles que lidam com a agricultura nessa região, diz, olha, e como o meu vigor se tornou como o calor do verão, como um lugar onde não existe água, a seca. Nós conhecemos muito bem quando nós viajamos para o interior, né? Olhamos para as plantações e de repente começa a aumentar, né? Aquela estrutura toda seca. Esse é o oposto do Salmo 1. O justo plantado junto a ribeiro de águas. A figura da vitalidade, a figura da vida. A vida de alguém que teima, a vida de todos nós, quando nós teimamos e seguimos pelo caminho do orgulho e não da humildade. A mão do Senhor pesa sobre nós vivemos em constantes gemidos, não existe vigor, existe angústia, existe sofrimento, não existe benefício no caminho do orgulhoso, mas o orgulhoso, nós agimos assim porque nós teimamos em achar que é melhor o caminho do orgulho. Mas Deus, Ele quer que nós sejamos humildes, quebrantemos o nosso coração. E aí o salmista, ele encontrou algo muito precioso, que foi o caminho da confissão. Quando ele diz, confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. O caminho da libertação para nós, meus irmãos, não é sermos perfeitos. Você errou ontem, amanhã eu vou tentar melhorar para reparar o erro de ontem. Você tente melhorar amanhã, mas o erro de ontem
ele não é reparado como um acerto de amanhã. O erro de ontem, ele é reparado com um quebrantamento diante do Senhor, com confissão, quando nós chegamos diante do Senhor e dizemos: Senhor, eu pequei contra o Senhor. Abrir o nosso coração e dizer que nós cometemos a iniquidade e não ocultar aquilo que o Senhor já sabe. Mas o Senhor tem prazer em que nós, em ato de adoração, confessemos aquilo que é a verdade, que nós não somos santos como Ele. Confessar o nosso pecado e não ocultar a nossa iniquidade. Eu disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. O salmista começa a apresentar, e num sentido de encorajamento, dizer: olha, quando você abre o seu coração para dizer ao Senhor que você cometeu pecado, o Senhor não vai te receber com uma lista de atividades do que você tem que fazer, para agora você ter uma jornada de reparação. O Senhor vai dizer: eu te perdoei. O Senhor vai dar isso que é o fundamento do versículo 1 e versículo 2, é a graça, é a misericórdia. O Senhor vai nos perdoar aquilo que é totalmente ofensivo ao Senhor, a iniquidade do meu pecado, mas porque a nossa vida foi coberta pelo sangue de Cristo. O que nós vamos encontrar no Senhor não é rejeição. O Senhor nos acolhe, o Senhor nos perdoa, o Senhor nos recebe. Esse é o espírito daquele que não há dolo, não há engano, no versículo 2. É aquele que diz: confessarei ao Senhor as minhas transgressões. Eu vou chegar diante de Deus e vou reconhecer o quanto eu tenho sido falho. Como isso é um problema, nossa comunhão com Deus, como isso é um problema nos relacionamentos marido e mulher, pais e filhos. Quantas vezes nós somos orgulhosos e isso causa tanta desordem no meio do povo de Deus. Se em muitas divergências o marido ou a esposa dissesse simplesmente uma simples frase: eu errei, me desculpe, como isso abrandaria, como isso acalmaria? Se uma criança que cometeu uma desobediência chegasse diante do pai, no mais terrível erro que ele cometeu, e dizia: papai, me perdoe, porque eu errei. Não é sobre aquilo que ela vai fazer amanhã. Ela só vai conseguir fazer isso porque ele diz assim: eu confio na graça. Eu não preciso amanhã obedecer o meu pai para que o meu pai me aceite, mas a minha vida, eu sou pecador, eu sou imperfeito, a minha confiança está totalmente na graça, então o que eu preciso ser é humilde. Então há um grande benefício em nós seguirmos por essa jornada, a jornada da humildade. E aí o salmista ele começa a encorajar os seus leitores a que eles observem, a que cada um de nós olhe como esse caminho, como um caminho da segurança. Já ficou claro no verso 3 ao verso 5 que quando você e eu somos orgulhosos, nós começamos a lidar com um problema, tudo dá errado, é como se você não tivesse vigor, seus olhos estão envelhecidos, você está gemendo e a mão de Deus está pesando sobre a sua vida, mas isso não é o fim, pode piorar, ainda pode piorar. E por um outro lado, se você segue pelo caminho da confissão, do quebrantamento, você tem um esconderijo, você tem um lugar seguro. O salmista diz no verso 6 e verso 7, o caminho da segurança. Sendo assim, todo o que é piedoso te fará súplicas, em tempo de poder te encontrar. Com efeito, quando transbordarem muitas águas, não o atingirão. As figuras elas vão mudando, né? Ele fala sobre seca, ele fala sobre ossos, e agora ele fala sobre uma inundação. São várias figuras. Aquele que entendeu o caminho da piedade, o caminho bom, o caminho do Senhor, ele vai na direção de Deus, e ele vai se encontrar com Deus para resolver logo o seu problema, porque ele entendeu essa verdade. Porque o fato, meus irmãos, é que todos nós vamos nos encontrar com o Senhor.
E ele está falando aqui sobre dois tipos de encontro. O encontro daquele que estava teimando com o pecado e ele vai ao Senhor e diz assim: Senhor, eu quero te pedir perdão, eu quero mudar a minha vida, eu quero me arrepender dos meus pecados. Ou o segundo encontro, que é o encontro de quando o Senhor, ele vai fazer uma visitação de juízo. Isso aqui é uma ilustração de você estar na sua casa e chega uma inundação e destrói. É diferente de você estar com os ossos doendo e alguém com a mão sobre os seus ombros. Você ainda está vivendo, você tem dificuldade de se levantar, mas a inundação vai destruir tudo. A mão pesada do Senhor e os ossos doendo é que o Senhor está te encorajando a você resolver o seu problema, para você não lidar com um problema muito maior. As tribulações na vida, meus irmãos, elas não acontecem, todas as tribulações, por causa de pecado. Tiago nos ensina isso, que muitas vezes nós lidamos com tribulações e Deus derrama tribulações sobre justos e injustos, e Deus faz com que as tribulações elas sejam usadas por Deus para nos provar, para nos amadurecer. Mas também é verdade que existem tribulações por causa de pecado. Se nós não podemos dizer que toda tribulação é causada por causa de pecado, a Bíblia nos ensina que Deus envia tribulações especificamente por causa de pecado. Temos em Apocalipse, quando Deus ele diz que as pessoas estavam pecando em determinada igreja, uma das 7 igrejas, e Deus enviou pessoas para ficarem enfermas, pessoas ficaram doentes por causa da ira do Senhor contra aqueles que estavam pecando. E essa é a cena. Você vai se encontrar com Deus e você olha para esse princípio de: eu quero resolver os meus problemas, eu quero ser humilde diante do Senhor, então eu vou confessar o meu pecado, porque vai transbordar as muitas águas, e quando eu tenho o meu problema resolvido, essa inundação não vai me atingir, porque essa tribulação que é especificamente por causa de pecado, ela não vai atingir a minha vida, porque o Senhor cuidou da minha vida. Vai ser como se a inundação entra numa casa e você está num esconderijo. O versículo 7 diz: Tu és o meu esconderijo e me preservas da tribulação e me cerca de alegres cantos de livramento. Aí o verso 7 tem uma virada no Salmo, quando ele começa a falar muito sobre alegria, porque o tema da confissão ele nos leva ao sofrimento, ao arrependimento, ao choro. Mas é isso que o salmista, o adorador encontra quando ele é humilde diante de Deus. O seu problema é superado e ele começa a contemplar uma seguinte jornada, que é a jornada para a alegria, porque o Senhor não fica olhando para nós e tratando com os erros do passado sobre a nossa vida, mas o Senhor nos fala sobre a alegria que está diante de nós quando nós estamos em comunhão com Ele. Aquele que está preservado da ira do Senhor, ele está no esconderijo diante dessa enchente, e ele tem cânticos de alegria, cânticos de festa, cânticos de um livramento, porque ele está em paz com o Senhor. O salmista nos encoraja, a partir dessa orientação, nós entendemos esse princípio, que ouvir o Senhor é um caminho de enriquecimento, versículo 8, versículo 9. Porque o caminho do orgulho, o caminho de não confessar, é exatamente sermos teimosos, não ouvirmos as verdades. É o Senhor nos ensinar, e muitas vezes nós relutarmos em absorver conceitos A, B, e o Senhor diz: eu instruirei e lhe ensinarei o caminho que você deve seguir, e sob as minhas vistas lhe darei conselho. É isso que o Senhor faz conosco. O livro de Provérbios, meus irmãos, diz, em todo o tempo o texto está dizendo: filho meu, ouve o conselho de teu pai, o conselho da sabedoria. Esse é o grande tesouro. Ouvir o Senhor, meus irmãos, é exatamente é o caminho para a humildade. Sabemos que nós não sabemos de tudo, sabemos que nós temos, às vezes nós estamos tão convictos de uma opinião. Você já parou para pensar sobre algumas
perspectivas e opiniões que você tinha, e você estava tão convicto que estava certo, e ao longo dos anos você repensou e você imaginou como eu pensei aquilo atrás? E às vezes você está num diálogo com uma pessoa e a pessoa traz uma perspectiva diferente e você está convicto de que aquela pessoa está errada. Mas escuta o que ela tem a dizer. Não interrompe. Parte do princípio de que talvez você esteja equivocado. Talvez aquela pessoa vai trazer uma perspectiva que você não está enxergando. Escuta a voz do Senhor, escuta a lei de Deus. Esse processo, meus irmãos, de nós lermos a palavra de Deus, de nós virmos ao culto, esse é o princípio de que nós reconhecemos, nós não sabemos tudo. Nós precisamos continuamente voltar ao Senhor para ouvir as suas verdades, ouvir a palavra do Senhor, ouvir os ensinamentos do Senhor, porque nós não sabemos de tudo. A palavra de Deus diz: aquele que pensa está em pé, cuidado que não caia. Quando o crente começa a achar que o domingo, o dia do Senhor, não é tão relevante, não é tão necessário, ele está caminhando na direção do orgulho, da soberba. Porque Deus criou o mundo em 6 dias, nos deu um dia, porque esse padrão do modelo criacional é para mostrar a nossa necessidade de nos alimentarmos de Deus. O Senhor nos ensina, o Senhor nos orienta, mas muitas vezes nós somos teimosos. As figuras vão mudando no Salmo, né? E ele, para ilustrar uma pessoa teimosa, é uma mula. Ele diz: não sejam como o cavalo ou a mula, que não têm entendimento, que são dominados com freios e cabrestos, do contrário, não obedecem a você. O Senhor, quando nos diz a sua vontade, Ele está nos orientando. Quando nós somos teimosos, nós somos como uma mula, que não existe argumento para mudar a nossa percepção. E como é que a mula muda o seu caminho? Ela precisa apanhar. Ela precisa ter a mão pesada sobre os ombros. Ela precisa ter os ossos envelhecidos. Ela precisa da inundação. Ela precisa ser quebrantada. Mas o servo de Deus, ele ouve, ele se quebranta e ele muda, porque ele teme a voz do Senhor. Não seja como o cavalo ou a mula. A ironia, quando eu leio esse texto, eu me lembro muito do texto de Balaão. E a ironia, a Bíblia está cheia de ironias, né? A ironia daquele texto é porque ele havia consultado o Senhor se ele deveria ir. O Senhor disse: não vá. E ele consulta o Senhor novamente. A insensatez, achar que Deus iria mudar de opinião. E o Senhor disse: vá. E ele vai. E quando ele vai, a Bíblia diz que a jumenta, ela para. E ele fica indignado, ele fica batendo na jumenta. E a jumenta para, um animal irracional. Mas a Bíblia diz que o animal estava vendo o anjo com espada. E o animal percebeu que aquele caminho não era a vontade de Deus e ele parou. Ele teve mais sabedoria do que o profeta. E ele batia. A ironia da cena é que é como se Balaão fosse a mula e a mula fosse o homem, com razão, com entendimento. E é exatamente isso, meus irmãos. O que é que justifica nós ficarmos emburrados, nós ficarmos em contenda uns com os outros, com os nossos filhos, com os nossos cônjuges, por ficarmos fazendo uma defesa desenfreada, por não termos errado ali ou aqui, quando o fundamento da nossa vida é que nós somos pecadores? Nós poderíamos encerrar tantos problemas dizendo: pequei, me perdoe, e a contenda se encerra. Ouvir o Senhor é o caminho da libertação. O homem ímpio
E muitas vezes nós temos atitudes como o homem ímpio, nós somos teimosos. A gente, num certo debate, a gente é resistente para reconhecer que estamos errados, porque nós não queremos lidar com essa frustração, se ver como alguém que falhou, como alguém que errou, como alguém que tem um pensamento equivocado, uma atitude equivocada, traz tristeza e pesar ao nosso coração. Mas para onde leva a vida de um homem orgulhoso? O versículo 10 diz: muitos são os sofrimentos do ímpio. O ímpio é essa figura plena de orgulho, a figura que não se quebranta diante de Deus, e ele não quer se arrepender, ele não quer se quebrantar, ele não quer reconhecer que ele é pecador diante de Deus e que ele carece da glória de Cristo. E para onde o que é que ele vai se encontrar? Um sofrimento. A mão pesa, os ossos doem, a inundação chega e é sofrimento sobre sofrimento. Mas e o que nós vamos encontrar ao nos quebrantarmos diante do Senhor? O que confia no Senhor, a misericórdia o cercará. Quando nós confessamos os nossos pecados, meus irmãos, a Bíblia diz que isso é confiar no Senhor. É um ato de fé, é um ato que está em harmonia com essa verdade fundamental do nosso relacionamento com Ele. Nós somos salvos pela graça, e inevitavelmente nós vamos falhar uns com os outros, e nós deveríamos lidar com o tema da confissão sem grande dificuldade, porque esse é o fundamento da nossa vida. Nós somos pecadores, e porque nós confiamos no Senhor, nós confessamos pecado, e nós vamos ser acolhidos, porque a misericórdia vai nos cercar. O Senhor não vai agora que nós chegamos com a confissão, Ele vai dizer: agora existe uma lista de atos e obras que você precisa fazer para reparar, mas nós temos os méritos de Cristo, e quando nós vamos a Cristo, ao Senhor, confessando as nossas faltas, nós temos a certeza de que a misericórdia vai nos assistir, vai nos cercar. Como é a vida, meus irmãos, da humildade, do quebrantamento? É a vida da alegria. Você chora para se alegrar. As discussões e os debates, eles se encerram rapidamente, e a paz passa a reinar. Alegrem-se no Senhor, regozijem-se, ó justos, exultem todos vocês que são retos de coração. Perceba que o reto de coração não é aquele que não falha. O reto de coração é aquele que, apesar, ele tem as suas falhas, mas ele confessa, ele abandona o pecado, ele não vive no orgulho, ele reconhece a santidade de Deus, reconhece sua fraqueza, e ele sabe como é bom andar em comunhão com o Senhor, como é bom andar em paz com o Senhor. Esse texto, meus irmãos, ele nos encoraja a meditar sobre essa realidade do pecado. Quando nós pensamos sobre o pecado, vá além do que pensar sobre o tema da salvação. Nós somos pecadores, nós falhamos como pais, como filhos, como maridos, esposas. Nós falhamos em nossas funções, ainda que possamos acertar e ter virtudes, não somos perfeitos, enquanto relutamos contra isso, nós só vamos ter problemas. Nós não somos como deveríamos ser, ninguém busca a Deus perfeitamente. O caminho da piedade, ele começa a assimilar essa verdade. Nós somos falhos diante do Senhor, precisamos reconhecer isso, precisamos lidar com essa verdade. Precisamos ter humildade, precisamos lembrar do nosso fundamento, que é a salvação pela graça. Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada
Paulo leu esse texto e disse: veja como Davi, ele estava confiando na salvação pela fé e não no seu próprio mérito. Porque esse é o fundamento da sua vida. Tudo o que ele faz é confiando na graça. Você já parou para pensar na sua vida profissional, quando você faz planejamentos, você tem metas e chega no final do ano e você talvez conseguiu atingir 60%, 70% das suas metas, talvez vai vir um sentimento de uma frustração e você vai se lembrar: eu nem sempre vou conseguir fazer aquilo que eu planejei, porque eu careço dos méritos de Cristo. Eu não tenho toda essa força, toda essa habilidade que muitas vezes eu imagino ter. E é nisso que você vai renovar as suas forças, no ensino da graça. Graça é o que nos sustenta, é o que nos salvou, é a graça que nos sustenta quando nós trabalhamos, quando nós nos relacionamos uns com os outros. É a graça, fundamento da nossa vida. E esse texto, meus irmãos, certamente nos encoraja essa verdade. E a confissão é um caminho melhor. A confissão é onde rapidamente nós vamos resolver o sofrimento para mais adiante encontrarmos a alegria. O orgulho não nos leva a nada. Ser orgulhoso num ambiente familiar, num ambiente de trabalho, em qualquer lugar, é autodestrutivo. Ser orgulhoso não vai nos levar para a alegria, mas para a destruição. Mas a confissão, ela nos leva para a alegria. Perceba como se termina o Salmo: exultem, regozijem-se. Que rapidamente uma criança que desobedeceu o pai, ao confessar pecado, ele vai ter a ira do pai apaziguada, porque o pai entendeu que ele se preocupa com o erro que ele cometeu e ele vai tentar se esforçar em não fazer aquilo mais. Ele vai encontrar misericórdia. E é assim que nós vamos encontrar diante do Senhor misericórdia. Que o Senhor aplique a sua palavra aos nossos corações. Amém. Vamos orar. Damos graças, Senhor, pela tua verdade, pela tua palavra. Tu sabes, ó Deus, que o dilema do salmista é o dilema da nossa vida. Quantas vezes, ó Deus, nós somos e fomos orgulhosos. Muitas vezes, ó Deus, nós não conseguimos enxergar a nossa imperfeição, as nossas fraquezas e faltas. Somos, ó Deus, como a mula. Nos ajuda, Senhor, a não nos apartarmos da tua verdade. Nos ajuda, Senhor, a termos prazer na tua palavra. A termos, ó Deus, autocrítica. A termos, ó Deus, calma ao ouvirmos crítica. E nos quebrantarmos, ó Deus, diante do Senhor. Aplica, ó Deus, a tua palavra aos nossos corações. Isso que nós te oramos, em nome de Cristo. Amém. Amém.